Meu nome é Maurício, como vocês ouviram, né? Eu sou neurologista, acupuntura, então eu vivo um pouco desse mundo ocidental e oriental, né, diariamente, e justamente por conviver com os dois lados, com essa vivência, que é muito interessante. A minha visão especificamente, a minha visão é que, na verdade, os tratamentos se complementam, né? Não deve se partir de um princípio de concorrência, né? Qual que é o melhor, ou qual que, quando você não deve usar, ou quando você está proibido de usar, né? Mas também o que é importante, né, para muitos que mexem aqui com a acupuntura, tudo, é partir do princípio que é um tiro no pé, quando a postura inicial do acupunturista a orientação é tirar toda a medicação que foi orientada pelo neurologista, ou especificamente quando tem uma orientação um pouco mais especializada, né? Essa é uma postura muito ruim que eu queria deixar primeiro ponto aqui nessa parte de tratamento, que vai ser uma coisa muito breve, como a gente já se pôs a falar, não vai falar sobre todos os tratamentos, medicações e tudo mais, apenas atualidades. Mas acho que é um primeiro passo que é fundamental e que a gente vê na prática, né, é que os pacientes perguntam, né, e a acupuntura, né, faz parte do tratamento, eu posso procurar? E, obviamente, como acupunturista, eu nunca vou criticar e a gente reforça. Mas, ao mesmo tempo, fica extremamente chateado quando o paciente retorna e fala, eu fui lá, né, comecei meu agulhamento, está até indo bem, né, e as medicações, como é que está? Não, eu parei tudo por orientação do acupunturista, né, disse que era bobagem, são medicações que fazem mal. Então, esse é um princípio muito ruim, né? Desse jeito, não vai ser uma guerra e tem uma tendência a cada vez diminuir, a aumentar o preconceito em relação ao tratamento, né? Principalmente pensando, né, que o tratamento, que muitas das vezes da cefaleia, acho que a principal coisa a conversar aqui é que o tipo de dor que você acaba vendo na sua prática clínica, o paciente que te procura com queixa de cefaleia, não é aquele paciente que você lê na internet com crise de migrânia, cefaleia hemicraniana lateral, unilatejante, 4,72 horas. Fala, puxa, eu sei todos os critérios, quando a cefaleia é tensional, quando a cefaleia do tipo migranosa, eu sei disso, né, e eu vou tentar classificar o paciente, porque normalmente os pacientes que nos procuram são pacientes já portadores de cefaleia crônica, onde essas características clínicas que segmentam, né, as coisas que estão escritas na internet, o paciente mesmo já sabe, eu não tenho cefaleia tensional, eu tenho enxaqueca que eu li, eu fiz lá os testes, eu sei que eu tenho enxaqueca. Muitas vezes isso não se atribui, não tem valor nenhum numa situação de cefaleia crônica diária, numa situação de cefaleia transformada. Então, os critérios e o conhecimento e o pensamento em relação a quando você lê um trabalho sobre enxaqueca especificamente, os tratamentos de enxaqueca, inclusive remédios ou pontos de agulhamento. Esse é muito bom para a migrânia, né? Muitas vezes o seu paciente não tem migrânia, ele tem cefaleia crônica diária, que é uma outra doença. Pode ter começado como migrânia, pode ter começado como cefaleia tensional, mas normalmente ele acaba evoluindo para uma cefaleia crônica diária muitas vezes associada a abuso de analgésico, é outro paciente, é outro tratamento, é outro remédio. Inclusive a abordagem de acupuntura também é totalmente diferente, né? Então, falando só sobre atualidades, né? Então, na verdade, isso aqui é um trabalho de maio desse ano, né? Em relação às crises, né, principalmente nas crises migranosas, nada muito diferente, né, do que existe na prática. Considerar, né, numa crise enxaquecosa, o paciente está com dor, o que ele pode fazer além do agulhamento? Ele está longe de você, o que eu posso tomar até conseguir fazer uma sua sessão de acupuntura, que também é muito eficaz, né? Você vai orientá-lo qualquer tipo de anti-inflamatório, o sumatriptan, normalmente o subcutâneo teria uma resposta mais rápida, até pela dificuldade de absorção e tudo mais, né? A metoclopramida em associação, não porque o paciente tenha que ter náusea no momento da crise de dor, o uso da metoclopramida, mesmo sem náusea, ele é benéfico, ele associa, ele agrega a eficácia ao tratamento, né? O uso de neuroléticos, normalmente o ampliquitil que a gente tem no mercado, de uso mais comum, né? Qualquer derivados das ergotaminas, e a dexametasona, hoje a gente sabe que realmente para a crise em si ela não tem muita lógica, né? Muito mais são os anti-inflamatórios não hormonais, mas acaba se usando muito, por quê? Porque essa profilaxia contra a recorrência, ou seja, tratou, usou anti-inflamatório não hormonal, melhorou, eventualmente você pode orientar, manter um pouco com a dexametasona após, ou usar durante a crise, mas não porque vai ajudar a sair da crise, mas porque o uso da medicação vai evitar que haja uma recorrência da dor,
né? Então, as mesmas medicações de crise, aquele coquetel que, quando vai no pronto-socorro, acaba recebendo mesmo, né? Decadron com Plictil, Decadron com Plasil e Dipirona. É assim que se faz normalmente, que são os coquetéis que se fazem para medicação. Que você pode tentar também dar uma orientação, pois estou agulhando, e mesmo assim, deu um escape de dor. O que eu posso tomar naquele momento? Anti-inflamatório, né? Eventualmente, sumatriptano, metoclopramida ou Plictil, né? Na parte de, passando rapidamente para o tratamento profilático, né, das cefaleias tensionais ainda, né, nada tem mais evidências novas, que são antidepressivos tricíclicos e, obviamente, aumentando cada vez mais as evidências para toxina botulínica na cefaleia tensional. Especificamente na migrânia, como tratamento profilático, né, em pacientes, portanto, não portadores de cefaleia crônica diária, mas que têm crises migranosas recorrentes, né, mensais, frequência 1, 2 vezes por mês apenas, não precisa ser semanal, né? O uso é do valproato e o topiramato. Esses são os 2 anticonvulsivantes de uso consagrado. O resto, na verdade, não há evidência. Nem carbamazepina, gabapentina, nenhum dos outros tem fundamentação científica para ser validado como um tratamento profilático nessas crises enxaquecosas. Os antidepressivos e os anticonvulsivantes, inclusive agora, né, o pessoal os cefaliatras tendem a chamar isso de neuromodulador para perder esse peso, né, do tratamento, do uso de antidepressivo ou anticonvulsivante para o paciente que não entende que, se ele tem crise enxaquecosa, por que ele tem que usar um anticonvulsivante e, pior ainda, né, usar um antidepressivo. Não é um fundo de depressão, obviamente não é um fundo epilético a causa, mas a neuromodulação que esses remédios fazem acaba ajudando na fisiopatologia da enxaqueca, e isso tem que ficar muito claro. E isso também não só claro, mas também quando você faz o tratamento, aquilo que eu havia comentado, né, inicialmente, não é para demonizar esse tipo de tratamento, né? Esse tipo de guerra não leva a nada, né? Beta-bloqueadores, e agora principalmente mais atualmente os inibidores duais, né? Dos antidepressivos de inibidor de ação dupla, serotonina e noradrenalina. A venlafaxina, então, já tem muita evidência, né, no seu uso como profilático, mais do que fluoxetina, mais do que paroxetina, qualquer outro dos antidepressivos, e, né, atualmente a duloxetina e a venlafaxina estão se mostrando extremamente eficazes nessa profilaxia. E, né, só para comentar, já está em estudos nível 3, né, na parte agora de tratamento agudo das crises de dor, os antagonistas, né, antagonistas do CGRP. O CGRP é um peptídeo relacionado à neuromodulação de dor central, tem uma importância muito grande, e agora as medicações estão muito voltadas a isso, né? Como também tem os triptanos, que é contra os receptores, né, serotoninérgicos HT1B e HT1D, também tem os receptores serotoninérgicos HT1F, que dão menos taquicardia, mal-estar, dor no peito, que os outros triptanos têm. E essa mesma modulação de dor que faz os serotoninérgicos, também o CGRP tem muita influência, né, no centro supressor de dor. Portanto, tratamentos com antagonista de receptor ou até anticorpos monoclonais contra o receptor já estão no nível 3. Né? Então, não tem nome ainda, é tudo código de número, né, de coisas, mas existe, e muito provavelmente daqui a uns 2, 3 anos já vai começar a ter alguma coisa, né, na nossa farmacopeia. Inibidores de nitroxosintetase, bloqueadores de canais sensíveis a ácido também vai começar, porque a ideia, quando você tem inflamação neurogênica, né, na fisiopatologia da enxaqueca, que você tem um distúrbio no trigêmino vascular com inflamação local, isso tem uma liberação de ácido local que vai irritar as terminações nervosas, dando a dor. Então, não são medicações para crise migranosa, mas são medicações para cortar a crise de dor, com menos efeito colateral, né? Importante, então, reconhecer que, a maioria das vezes, você está mexendo com cefaleia crônica diária, né? Nisso, na nova classificação, você tem a migrânia crônica, cefaleia tensional crônica, né? Essa persistente diária de início recente, que, na verdade, nada mais é do que não tinha dor, de repente começa a ter dor frequentemente, mas vai ter características ou migranosas ou enxaquecosas, né? E a hemicrania paroxística contínua são os espectros da cefaleia crônica diária que você acaba mexendo, e essa é a população que você acaba mexendo mais comumente no agulhamento, não é aquele paciente que tem enxaqueca uma vez por mês, que até levantou a mão aqui, porque esse aí não vem
no acupunturista, ele toma alisador em casa e fica tudo bem. Tem a menstruação, ela toma seu alisador, sua neosaldina e toca um mês. Quem vem no acupunturista, normalmente, é um desses subtipos aqui, né? A migrânia crônica, a cefaleia tensional crônica, e o tratamento, portanto, é um pouco diferente. Nem muito menos aquela slide que eu havia falado do tratamento agudo, não são aqueles tratamentos, na verdade, né? Também não esquecer do abuso de analgésicos, né, que é extremamente frequente, 80% dos pacientes têm esse tipo de concomitância com a cefaleia crônica diária, onde os medicamentos mais comuns são estes, e não só o remédio causa a dor, mas a parada dele causa mais dor ainda, né? E o uso dele dá um rebote maior. De longe, os triptanos são os campeões disso. Então, eu uso Sumax, eu uso Naramig, né, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. O uso dessas medicações acaba gerando dor. E eu volto a falar, não há, então, né, evidências, as evidências dos trabalhos científicos não são com esse tipo de população, que é a população mais comum. Então, o tipo de alteração que você tem que observar é outra, né? Então, o foco, na verdade, do que eu queria comentar é que, né, há os novos tratamentos e tudo, há os novos tratamentos e tudo, mas o que é principal, né, é que tem que saber diferenciar o que você lê, o que você tem de conceito em relação a enxaqueca e cefaleia tensional, da situação que é mais comum, que é o paciente portador de cefaleia crônica diária, onde não há evidência científica, nem acupuntura, e até na parte dos tratamentos clássicos ocidentais, não há medicações as mais indicadas, as de longe, as campeãs para tratamento. Aí tem que realmente individualizar o tratamento. Bom? Obrigado.